Olá, olá! Pessoas, estamos aqui novamente em mais um Parto Seguro Cast. Hoje teremos uma conversa maravilhosa com doutora Andreia e doutora Milka a respeito de como ter um parto vaginal tranquilo. Você aí que está pensando em engravidar ou que já está grávida, ainda está escolhendo a via de parto e está pensando num parto vaginal, pega lá o seu papel, caneta, se prepara para anotar que nós vamos falar muitas coisas que você precisa de fato seguir para que teu parto normal aconteça de forma tranquila. Primeira coisa, gente, que a gente precisa ter para a gente ter um parto vaginal tranquilo é preparar quem? O corpo. Com certeza. O corpo precisa estar preparado. E o que a gente deve fazer, na opinião de vocês, para a gente preparar o corpo? Bora bater esse papo legal aqui com Vambora. essas mulheres. Ai, eu acho assim, né? Não é à toa que existe no pré-natal uma consulta chamada consulta pré-concepcional, né? A gente, inclusive, tem um episódio falando sobre Bem isso, a legal. importância, é muito bacana esse episódio, falando de consulta pré-concepcional. E o objetivo nessa consulta pré-concepcional é justamente, né, dentre muitos pontos, avaliar como está essa casa que esse bebê vai habitar ao longo de 9 meses, né? Sim. Então, essa consulta é importante por quê? Porque nessa consulta a gente identifica uma série de coisas. A gente identifica se há alguma comorbidade que precisa ser controlada previamente. A gente identifica se essa paciente, por exemplo, está com sobrepeso, se é uma paciente obesa, porque a gente sabe que a questão do peso, né, é um fator de risco associado com outras doenças ao longo da gestação, como hipertensão, Então diabetes, já anota né? aí, meninas, eu vou fazendo as dicas A para você esticar a listinha. listinha. Anota aí, se você está acima do peso, se você deseja perder peso, é a hora de começar, se você ainda não está grávida. Exatamente. A hora de começar é antes da gravidez, né? Porque a gente sabe que durante a gravidez você já vai ter um ganho de peso que é relativamente programado aí ao longo desses meses. Então, se você já começa ali com aquela cota acima do esperado, a tendência é que você tenha um pouco mais de dificuldade de manter aquele peso adequado ao longo Esperado, dos né? três, exatamente, dentro do esperado. Então, isso é fundamental. Isso não quer dizer que ela não vá conseguir, mas a gente Perfeito. sabe que quando a gente está acima do peso, uma série de outras coisas vêm, como tu já falaste. Uma delas é a diabetes. E qual é uma das consequências de uma mãe diabética? Macrosomia fetal. O bebê Exatamente. cresce um pouquinho acima do esperado. E se você quer um parto vaginal, a gente já sabe que para um bebê macrossômico, isso acaba se tornando inviável. Por Uhum. isso, se você está pensando de fato num parto vaginal, cuide bem do seu corpo em relação ao seu peso. Vá com frequência a seu médico ginecologista e faça a sua consulta pré-concepcional. Programe direitinho a sua gestação. Com certeza, né? Além do mais, né, meninas, nessa consulta também, o que que é importante, né? A gente sabe que o corpo ele é formado por sistemas e tudo. E uma coisa que é muito, muito importante, que está muito em voga, inclusive hoje em dia, é falar de nutrição, né? Falar de suplementação. Então, existem alguns elementos, alguns micronutrientes, algumas vitaminas que são muito importantes para que o seu corpo se mantenha saudável ao longo da gestação e para que essa concepção, né, a formação desses órgãos, desse bebezinho que está ali dentro, também se dê de forma bem sucedida. Então, o melhor momento também para a gente identificar esses déficits, né, e que vão ajudar também a você ter, consequentemente, uma gestação mais saudável. E, obviamente, porque o parto, gente, ele é construído ao longo da sua gestação. Então, assim, para você estar se preparando para um parto vaginal, um parto normal, saudável, você tem que estar focado em ter uma gestação saudável, né? Com Exatamente. Porque você certeza. aumenta muito as suas chances para que isso aconteça. Então, a suplementação é um ponto importantíssimo e ela também deve começar nessa consulta pré-concepcional. Só assim para a gente dar aqui uma dica, né, para as nossas pacientes. O que de suplementação, doutora, é fundamental para ela?
Olha, geralmente a gente fala, por exemplo, no ácido fólico, né? O L-metilfolato, de preferência já na forma metabolizada, que é o L-metilfolato, deve começar pelo menos 12 semanas antes da gestação, para a formação do tubo neural do bebê e também para te manter com níveis de hemácias normais, de hemácias fisiológicos, para você não ter uma anemia, né? Algumas outras complicações, mas tem muitas outras vitaminas aí envolvidas nesse processo, né? A gente sabe que a paciente tem que ter uma ferritina adequada, porque está relacionado com a sua saúde tireoidiana, está relacionado com o seu bem-estar, está relacionado também com manter bons níveis hematimétricos, a níveis bons de hemácia, não está evoluindo com anemia. A gente tem a vitamina D, na verdade, né? É um hormônio D, também tem que estar adequado. Vitamina D baixa é aquela paciente que geralmente adoece demais, é aquela paciente que tem uma imunidade comprometida. Cálcio adequado, lembra que seu bebê vai ter ossos. É importante que você tenha cálcio adequado, magnésio, zinco, que são micronutrientes relacionados com metabolismo, né? Então, a gestante, ela já tende a ter uma alteração do seu metabolismo, porque ela vai estar gerando um outro ser. Então, se você já entra nessa partida com o seu metabolismo um pouquinho mais para baixo, a tendência é que aquilo vá te consumindo ainda mais durante a gestação. O ômega 3 é extremamente importante, Fundamental, fundamental. importantíssimo. Porque a gente sabe que a gente não adquire pela dieta. Então, é ideal que a mulher esteja fazendo uma boa suplementação de ômega 3 também. Perfeito. E além de tudo isso, né, é extremamente importante a preparação da mente. A gente tem que voltar a entender o parto como um processo natural, né? Que muitas de nós fomos ensinadas a ver esse momento como um momento de sofrimento. E não é para ser visto como um momento de sofrimento. A dor, ela existe, mas o sofrimento não é para existir. A dor é bíblica, viu, pessoas? Todo mundo sabe que a dor está lá na Bíblia, que entre dores a mulher dará à luz a seus filhos. Então, dor é normal ter dor, porque salvo algumas, né? Algumas que são presenteadas com um parto pouco doloroso. Ultimamente eu tô recebendo várias muitas que são presenteadas com partos pouco dolorosos. Exatamente. Mas isso depende muito do limiar de dor de cada uma. Mas o parto acontece entre dores. E essa preparação da mente, ela se dá até mesmo com conhecer o processo, né? Exato. Entender cada fase do trabalho de parto, para poder saber o que esperar e não se desesperar. Perfeito. Né? Porque vai ter dor, vai ter contração, vai ter dor nas costas, vai ter pressão lá embaixo do ventre, tudo isso vai acontecer. Então é algo esperado e a gente não pode ver isso como um momento de sofrimento e pensar no processo, né? Em que momento você quer chegar, que é o nascimento, é aquele momento de conhecer o bebê. Então, é super importante, né? É extremamente importante essa preparação. O que você acha que ela Corpo deve fazer e para mente. preparar essa mente? Ela tem que estudar? O que que ela pode fazer? Doutora, eu quero preparar minha mente. O que eu devo fazer para isso? O que tu acha? Pensamentos positivos desde o Primeiro passo. É importante. É verdade, primeiro passo. E conhecer, né? Estudar, entender, como eu falei, todo esse processo. Saber o que esperar, né? E tentar trabalhar as emoções para esse momento. Ter todo um suporte para isso. Agora, uma coisa que é importante é preparar a mente, eu acredito que da forma certa. Porque tem muitas mulheres que preparam a mente buscando conteúdos ruins, relatos de partos que não tiveram sucesso, Exatamente. histórias que são de tristeza. E isso elas acabam trazendo para o corpo delas, absorvendo aquela experiência, pelo fato de não querer que aconteça com elas. Mas a gente sabe que isso é uma preparação negativa para o parto dela, né? E é fundamental também, né? Como a gente até falou em outros podcasts, escolher quem vai estar contigo naquele momento, né? E preparar também a tua parceria, né? Naquele momento. Então, o acompanhante, a pessoa que vai estar ali contigo também tem que ter toda essa preparação, porque muitas vezes a mulher tem toda a preparação e a pessoa que está acompanhando não. Isso é verdade. Então, já encara todo esse processo como realmente um sofrimento, como por que está acontecendo isso. Então, o conhecimento é libertador, porque te leva a vencer cada etapa do processo, né? Com certeza. Hoje mesmo, por coincidência, hoje eu atendi hoje eu atendi várias gestantes, na verdade, durante o meu dia, né? E uma das pacientes que eu atendi, eu até conversei com ela, né? Ela falando, ela é muito tranquila, muito paz e amor e tal, e ela quer muito parir normal, né? E por coincidência, eu falei exatamente sobre isso com ela. Eu falei, olha, o primeiro passo tu já deu.
essa tua tranquilidade, ela estuda muito, ela lê bastante, inclusive, ela já maratonou os podcasts da gente. E o marido dela tá ali junto com ela, na mesma vibe, na mesma sintonia, querendo parir tanto quanto ela, né? Então eu falei exatamente isso que tu falaste para eles. Olha, o primeiro passo vocês já deram. Porque não é coincidência, cara. Assim, o que a gente percebe na nossa prática, né? Na nossa prática clínica com as pacientes que a gente tem, com as que a gente acompanha. Aquelas famílias que estão envolvidas naquele processo, que ficam em paz e que se entregam para aquele processo, tendem a ter um parto lindo, muito bem sucedido. As coisas fluem, né? Exatamente. As coisas fluem, elas já internam no momento certo, elas entendem o que está acontecendo, o parceiro entende o que está acontecendo, aquele acompanhante ali junto, e as coisas realmente vão evoluindo e vão fluindo bem, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando você tem aquela família que fala que quer parir normal, mas não decide aqui na mente que ela quer um parto normal, a gente já começa a ter aquele feelingzinho, a gente começa a sentir que tem que trabalhar mais aquilo ali, né? Porque senão, de fato, não vai ter uma evolução positiva. E não é coincidência, né? Exatamente isso que tu tá falando. Na preparação da mente é fundamental. Não é só o querer. Tem que querer e preparar. É uma decisão. É uma decisão, tem que querer e preparar. É uma decisão, com certeza. Mas em relação a essa equipe, eu acredito que a gente prepara o corpo fazendo tudo que a gente pode. Né? Primeiro, antes da concepção, fazendo as consultas ginecológicas, pré-concepcionais, fazendo controle de peso. Mas aí a mulher engravidou. E aí, na hora que ela engravida, o que ela precisa fazer? Ela precisa buscar apoio profissional para que esse parto flua. E a primeira equipe que ela precisa procurar é escolher o seu pré-natalista. Perfeito. Exatamente. Uma pessoa que vai fazer, que vai acompanhar, que vai acolher e que vai atender as expectativas dela, porque um parto ele vem carregado de expectativas. Às vezes ela pensa que vai acontecer 1000 coisas e ela já idealiza aquilo ali e é preciso que haja uma conversa para saber o que é possível ser feito, o que não é possível ser feito. E é aqui que nós, como equipe Luz, nós entramos nessa idealização de um parto normal, onde a gente conversa com o paciente, o primeiro contato que a gente tem com as nossas pacientes, a gente sempre mostra uma apresentação de como é o nosso trabalho, é todo mundo o que a gente faz, a gente mostra fotos dos nossos partos, que ali, tipo assim, a gente alinha as expectativas. Perfeito. Por quê? Nem todo mundo é igual. Eu tive um exemplo recente no consultório que eu achei muito interessante. A gente fala do contato pele a pele, de colocar no colo, de cortar o cordão. Aí eu recebi uma família, esses tempos, que disse assim, doutora, eu não gosto de nada disso. Olha só. Eu tenho medo de sangue, eu não quero ver, eu não quero nada disso. E queria parto vaginal. Isso, queria parto vaginal. E engraçado que eu achei assim, quebrou uma expectativa minha, tua. porque eu fico querendo o melhor que eu possa, sim. Aí, doutora, mas eu não gosto. Na hora que ela falou assim, eu não gosto, eu fiquei assim olhando. Te desmontou, tá? Desmontou eu. Certo, vamos fazer de acordo, porque assim, Perfeito. até isso a gente precisa alinhar. Aconteceu porque... isso essa semana também. Ele se queria limpo já, o bebê. Ele queria limpo. E o bebê foi entregue limpo. Tá vendo? Então, a gente precisa alinhar todas as expectativas, porque a gente vê muito, quando isso não acontece no primeiro momento, a gente faz isso na primeira consulta, quando isso não acontece no primeiro momento, eu já recebi várias pacientes super importante. Que vêm, assim, no final do pré-natal, buscando algo que ela já estava em um acompanhamento e ela chega, doutora, descobri agora, já estou aqui com, sei lá, mais de 30 semanas, que o meu pré-natalista não faz parto normal. E eu quero muito um parto normal. Eu disse, mas vocês não alinharam isso desde o começo? Ela, não, a gente foi acompanhando, e foi seguindo uma consulta depois da outra. E aí, agora que era para, teoricamente, marcar o parto, foi que eu descobri que não fazia parto normal. E aí já viu como essa situação é complicada. Construir um vínculo no final da gestação. E outra coisa importante aí também, né, dessas expectativas, é o plano de parto. A gente não pode negar que ter um plano de parto é um instrumento muito poderoso, bem elaborado e compartilhado.
né? Ainda mais nós que trabalhamos em equipe, né? Paciente que é de uma acaba sendo de Uhum. todas e esse plano de parto ele é compartilhado pra gente chegar naquele momento e poder, né, entregar o melhor e da maneira que a família quer. Tem que ver exatamente o que eles querem. O plano de parto, a gente tem primeiro a decisão do parto. Que tipo de parto? Se é um parto vaginal, ela tem que compartilhar nesse plano que ela tem de parto com Suas sua equipe expectativas, desde o né? início. Por quê? Porque a equipe que está acompanhando precisa entender quais são as expectativas dela. Precisa entender o que a gente vai buscar entregar para ela. Justamente a exemplo do que aconteceu comigo, que era uma paciente que queria um parto normal, mas queria um bebê limpo, não queria um bebê sujinho de sangue, nadinha. Imaginou se eu não alinhasse isso no começo, Uhum. né? E eu vou lá para pegar a mãozinha dela para ela colocar a mãozinha lá para ela buscar o bebê sujinho de sangue. Não, ela queria que eu pegasse no colo, que eu limpasse o bebê E para, entregasse enfim, para ela. entregar ele enroladinho num paninho para ela. Tem até o Mesmo medo, não né? Muitas têm medo de cair, aí não, a gente tá não, ali em também pra... especial essa família não gosta de ver sangue. Eles queriam parto normal, mas eles não gostam muito de ver sangue. Então a gente tem que alinhar essas expectativas, isso é É. fundamental. E além da questão de, dentro do que tu tá falando de expectativa, eu acho assim, cara, tem que ter uma conexão. Porque assim, e aí é que eu acho que principalmente essa primeira, eu dou muito valor para essa primeira consulta pré-natal. Eu sempre falo muito isso para as famílias que a gente acompanha, eu dou muito valor, porque ali é o primeiro contato. Geralmente é uma consulta bem demorada, né, Lícia? A gente conversa muito, a gente faz essa Conversa. apresentação e assim, a gente sente e eles também conseguem sentir a energia ali envolvida naquele processo. Então, essa conexão é importante. Às vezes você vem para uma consulta comigo, com a doutora Andréia, por aquilo que você vê, né, no Instagram, que você vê na rede social. E às vezes você senta ali presencialmente e fala assim, cara, eu acho que não é isso aqui que eu tô buscando muito, não. Ou então, cara, era isso aqui mesmo que eu queria. Por que eu tô falando isso? Porque o pré-natal, gente, ele vai gerar demandas e às vezes não muito agradáveis. Em que sentido? Se você vem para mim, né? Se a doutora Alice é minha paciente, ela vem para mim. E eu acabei de falar no comecinho sobre sobrepeso, né? E eu vou falar para ela, Lícia, você precisa passar com a nutricionista, você precisa adequar a sua alimentação, você precisa fazer atividade física, tanto tempo tantos minutos por dia, né? Durante o dia, tantos dias na semana. Tal atividade física. Eu preciso que você faça tanto tempo de cardio, você faça musculação, você faça. Se não tiver uma conexão real e verdadeira, vai entrar por aqui, vai sair por aqui, e a gente não vai ter um pré-natal conectado e, consequentemente, você não vai ter sucesso no teu tão sonhado parto normal. Exatamente. Por que eu falo isso? Porque, gente, isso é uma realidade. Às vezes a gente acaba se enganando, pensando assim, eu tô com uma equipe power, né? Eu tô com uma obstetra top, vai ter 2 obstetras no meu parto, Enfermeiro, uma vai ter doula. uma galera, uma equipe toda, mas se eu não faço a minha parte, tu tá 50% deficiente no processo. Exatamente. Sabe? Porque depende muito de você. E o que eu sinto é que, às vezes, essa conexão não é verdadeira. Porque se você que tá do outro lado, eu tô te orientando, tô dando o meu melhor para ti, mas você não tá me retribuindo com o seu melhor, essa conexão não tá sendo verdadeira, entendeu? Então, essa sensibilidade, essa questão dessa conexão, ela precisa existir durante o pré-natal. E aí a escolha da equipe total, cabe demais nesse momento, sabe? É fundamental. Eu penso assim. Até porque essa equipe, ela vai gerar, a equipe que tu vai escolher para te acompanhar no pré-natal, vai gerar outras equipes. Perfeito. Porque é a partir daí que vai encaminhar tanto para a equipe Isso. de enfermeira, com a doula, que a gente sabe que é extremamente importante a escolha. Inclusive, nós temos podcast já com uma equipe Fenomenal esse podcast. muito boa. Com a enfermeira. Procurem lá e vejam. É importante que vá para uma boa nutricionista. Temos podcast com boas nutricionistas aqui. Já tivemos convidadas aqui, nutricionistas, para falar sobre esse processo de pré-natal. Fisioterapia pélvica. Já convidamos também algumas colegas para estar aqui, mostrar para vocês qual é a importância. Trabalhar nesse assoalho pélvico na gestação, ele é fundamental. Porque precisa de quê? Essa consciência
O que que acontece porque as mulheres têm que procurar outros profissionais? O que que vocês acham que isso embute num plano, num pré-natal adequado para evolução de um parto? Legal. É fundamental esse acompanhamento em conjunto, como o Milka mesmo estava falando, que se não tiver, é 50% assim, jogado fora. Negativo, falha. Né? Falha. Então é ajustar peso, é fazer atividade física, é trabalhar A aqui a mente. mente. Então o pré-natal psicológico também que é fundamental. Tem podcast Nossa, também. Tem. Importantíssimo. Que a gente aprendeu esse dia, né, Andréia? Não Foi. existe uma indicação específica. Não Todo existe, mundo tem que todo fazer mundo. pré-natal Todo psicológico, mundo. Todo inclusive. mundo. Foi um podcast Eu fiquei assim, sensacional. choque. Então essa Assistam, questão, pessoas, essa assistam. questão da atividade física em específico, né, trabalhar esse assoalho pélvico na gestação, Da para físio. ter da fisioterapia, para ter mais consciência corporal no momento do parto. E aí fluir. E isso também acaba aumentando as chances, né, de um parto mais fluido e também até no pós-parto, né? Previne quadro de incontinência urinária, Perfeito. né? Ajuda a fortalecer essa musculatura, em questão das lacerações também. Então, tudo isso, pacientes que têm vaginismo, que pode ser descoberto nesse momento, que Exatamente. precisa ser trabalhado, né? Aqui nesse momento, porque já pensou, chegar lá na hora do parto e ela já descobrir isso lá. Então, Inclusive, isso que tu falou é massa. Eu tive uma família há pouco tempo que eu acompanhei e que a mãe, ela tinha sabidamente o diagnóstico de vaginismo, né? E ela já tinha acompanhado, já tinha passado pela fisioterapia sexual. E, obviamente, que se o parto é vaginal, era uma preocupação real e oficial dessa mãe, Isso. né? E ela começou a fisiopélvica desde o começo, porque ela tinha um foco específico, além de preparar esse períneo, a vagina, né? E ter essa consciência, inclusive, em relação à avaliação que precisa ser feita, né? Durante o trabalho de parto, precisa ser feito o toque vaginal. Isso para quem tem vaginismo, que é uma contratura, né, involuntária da musculatura da vagina, do assoalho pélvico, né? Da mucosa e do assoalho. É um fator limitante importante, né? Então, é fundamental. Eu achei muito bacana. E ela pariu, viu, gente? O parto dela foi lindo. Lindo. Belíssimo o parto dela. Então, é super importante identificar, né, todas essas coisas aí durante esse processo do pré-natal, dessa preparação. E é isso. Gente, assim, a gente vem elencando alguns profissionais, a gente viu que tem que procurar a equipe de parto, procurar enfermeiras Doula, e né? doulas, nutricionista, extremamente importante, fisioterapeuta pélvica para preparo do assoalho pélvico. Uhum. No finalzinho da gestação, você precisa fazer uma avaliação com uma pediatra, né? Para que você tenha, nós temos aqui também episódios mostrando o que que é uma consulta Pediatra. pediátrica no pré-natal, que é extremamente Muito importante, importante. principalmente para aquelas mulheres que vão ter o primeiro filho, que tudo é novidade, que não sabe nada sobre uma criação de um bebê recém-nascido. Exato. Então, a gente faz esse encaminhamento para esses profissionais. E agora, uma coisa que eu acho extremamente importante, que pouco se fala num parto vaginal, é sobre o anestesista, Verdade. né? Que aquelas pacientes que têm alguma comorbidade, que de repente precisam passar por uma avaliação pré-anestésica, devem procurar um anestesista, né, para avaliar a questão da anestesia, da analgesia de parto, se ela for fazer. Inclusive, temos um episódio fantástico Maravilhoso. sobre anestesia. A gente está aqui nesse podcast, pessoal, para que podemos fazer uma revisão de tudo que a gente já viu aqui. Como a mulher se prepara para o parto, e a gente tem episódios específicos de cada coisa. Dá uma maratonada lá e olha lá atrás que vocês vão encontrar muita coisa legal. Muito, muito legal. Inclusive, Lícia, esse episódio vou deixar elas com curiosidade para elas assistirem. Esse episódio com o anestesista que a gente trouxe, né, com um colega maravilhoso, que ele faz muito, né, muita analgesia para parto, tem uma experiência vasta com isso.
a gente desmistifica muitos mitos a respeito da analgesia, né? Então, Exato. essa consulta anestésica, ela é importantíssima, porque essas perguntas você pode fazer diretamente para o profissional. E, inclusive, ele vai entender se você tem alguma particularidade que precisa ser respeitada e levada em consideração na hora de fazer essa analgesia, o melhor momento, né? Tudo isso ele vai conversar com você na hora dessa consulta. Então, esse episódio é muito legal. E, tipo assim, uma das coisas que eles sempre perguntam, se eu fizer analgesia, meu bebê vai ficar anestesiado? É uma pergunta e a gente fala. Se você quiser descobrir, vai lá e assiste que a gente responde essa pergunta lá. Então, tem muita coisa bacana nessa consulta pré-anestésica. Muito legal. Então, acho que a gente já falou muita coisa sobre o que ela deveria fazer, né? Ela já se preparou, ela já sabe quais são os profissionais que ela deve procurar, ela sabe que ela tem que ouvir a obstetra em relação, não só procurar, mas além de procurar, Seguir as atender, seguir todas as orientações. orientações que são dadas. Mas aí, ela fez tudo. Ticou todos os itens da lista, fez tudo. Certo. Chegou na hora H, Hum. a gente viu que algo não anda bem durante aquele trabalho de parto Uhum. e a gente precisa, ali pela segurança, indicar uma cesariana. Ela falhou? Não, ela não falhou. Ela fez tudo que estava ao Perfeito. alcance dela, marcou todos os itens da lista, buscou, preparou o corpo, preparou a mente, mas uma das coisas que precisa ser preparado na mente é, caso esse parto vaginal não aconteça por algum motivo de segurança, que fique tudo tranquilo na mente dela. Porque nós, principalmente falando pela nossa equipe, a gente não vai atrás de uma via de parto a qualquer custo. Por exemplo, a mulher está ali, tá tudo bem, digamos que a segurança nem tenha sido comprometida ainda, tá tudo bem, mas ela se preparou toda, fez tudo que tinha, tudo que mandava o figurino ela fez, mas de repente ela desistiu. Ela tá com dor, a analgesia de parto foi feita, ainda assim ela não se sentiu confortável, ela desistiu. A equipe de parto tá ali justamente para acolher aquela decisão naquele momento. Por quê? Porque a gente não faz a todo custo um parto normal. Isso. Né? A gente respeita todas as decisões da mulher, daquela Perfeito. família. Desistiu, a gente costuma dizer que desistiu a mulher, eu desisto junto. A gente faz tudo em conjunto. Tudo que a gente for fazer é decidido ali naquele momento de forma conjunta. Então, Perfeito. uma via de parto, um parto vaginal, ele não deve ser perseguido como colocado assim, como foco e se aquilo não acontecer, eu vou me frustrar. Não. Você vai atrás de tudo que você precisa fazer para que você alcance. Mas se você não alcançar, por algum motivo, seja por uma questão de segurança naquele processo, ou seja porque você simplesmente, na hora H, você desistiu, tá tudo bem. Perfeito. E aí a gente muda a via de parto naquele Perfeito. momento de forma tranquila. Lembra que eu falei da conexão no comecinho, durante o pré-natal? Uma das coisas que eu acho importante e durante a apresentação na consulta pré-natal é uma das coisas que as próprias pacientes, elas me chamam a atenção, né? Porque tem muitas coisas assim que a gente, né, olho no olho, o toque, o abraço, as palavras, o gesto. Cara, se você tá com um médico durante 9 meses, tá convivendo com aquela pessoa, você consegue ter empatia a ponto de dar sinais de que você não tá bem. E da mesma forma, o contrário, né? Se eu falo para uma mulher que eu estou acompanhando que existe uma indicação, ela vai acreditar em mim. Porque aquela conexão, aquele relacionamento, ele já foi estabelecido há muito tempo. Então, o fato da tua equipe, da pessoa que te acompanha no pré-natal, estar com você no parto é indiscutível para ter um desfecho bem sucedido. E quando eu falo desfecho, eu não falo do parto normal necessariamente, tá, gente? Desfecho é um parto, mamãe bem, bebê bem, isso é que é um papai sucesso. feliz, todo mundo ali tranquilo e sem frustração, independente da via de parto. Então, esse relacionamento construído para o parto acontecer lá na hora, independente do que vai acontecer, ele é legal, né? A gente tem muitos e muitos relatos de pacientes que fizeram indução, não deu certo, queria muito parto normal,
teve falha, foi para uma cesariana e felizes, sabe? Elas ficaram assim, Viveram o radiantes. processo da Elas melhor viveram- maneira, né? Viveram o processo da melhor maneira e ficaram felizes, porque esse relacionamento foi construído e lá no final, ambas as partes tinham confiança. Então, se ela Exato. fala para mim, né, doutora, olha, não tô bem, eu conheço aquela mulher, eu sei que de fato ela não tá bem. Da mesma maneira que se eu percebo que ela tá com medo, mas ela é tolerante, olha, respira fundo. Eu sei que se eu ajustar alguma coisinha ali, se eu indicar uma analgesia na hora certa, se eu falar com a enfermeira, vamos lá, vamos tentar uma posição diferente? Vamos no chuveiro? Eu sei que se ela. Eu conheço, sabe, aquela pessoa a ponto de saber que se eu der mais uma chance, talvez ela não desista, né? Então, isso também é importante, né? A questão do relacionamento que a gente estava Tem que ter um falando bom para a hora do relacionamento. parto. É. É isso, gente. Eu acho que a gente conseguiu aqui elencar muita coisa que vocês precisam saber para que vocês tenham um parto vaginal tranquilo. Espero que vocês tenham anotado tudo. E se vocês não anotaram, volta, começa tudo de novo e assiste novamente. Tá bom, pessoal? Um beijo, até a Beijo, próxima. Um até. beijo. Mua!